Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. E aí, o que o Cristiano tem para hoje? Como que tá o andamento das narrativas do Cristiano? Os relatos dele de viagem astral? O que ele andou aprendendo com a Amélia? Vamos saber? Você já sabe, aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Mas antes, eu preciso que você se inscreva nesse canal e deixe o seu like, tá bom? Então vamos agora à narrativa do Cristiano. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos ao Detetive Astral. Nos meus treinamentos de viagem astral, já tínhamos resolvido os problemas de Rogério e André. A próxima seria Simone e eu estava bem empolgado. O problema foi que eu não consegui mais fazer viagem astral. Bom, pelo menos nos dias seguintes. Acho que o medo me bloqueava. Na verdade, eu tenho certeza de que nem a Amélia e nem os meus amigos estavam conseguindo me acessar, me alcançar durante suas viagens astrais. Talvez eles estivessem me visitando à noite, mas eu estava totalmente bloqueado. Confesso que, antes de deitar, eu bebi a vodka do meu pai, escondido. As doses foram aumentando naquela semana. E eu inventei uma doença para faltar na escola. Minha mãe não ligou e eu fiquei isolado em casa, longe de toda aquela experiência que estava me encantando e me apavorando. Como eu não fui na escola na quinta, não tive aquela pós-aula com a Amélia. Porém, isso não impediu de visitar a minha casa. Eu estranhei porque ela tinha ido sem avisar. Ela se sentou comigo na mesa da cozinha e ficou me questionando o motivo da minha ausência durante a semana e principalmente da minha ausência na quinta-feira. E eu acabei explicando tudo. Eu falei para ela dos seres que eu tinha visto, falei do tal coruja que eu tinha ouvido falar e também falei daquela pequena e horrenda criatura que tinha aparecido no meu quarto. Eu falei para ela que tinha decidido contar tudo para ela no dia seguinte, mas que eu tinha ficado com medo. Ela foi muito compreensiva e me disse que ainda não tinham ido resolver o problema da Simone, que estavam me esperando, mas que seria importante eu estar junto, seria mais justo isso inclusive. Falei para ela que eu não me sentia em condições e ela explicou que aquilo tudo era somente o início. Então ela me disse assim, para eu não beber mais naquela noite, ficar calmo, que ela viria me buscar na forma astral e me ajudaria. Eu concordei. Nesse minuto exato, minha mãe entrou na cozinha e aí minha mãe perguntou assim, com quem você está falando, Cristiano? Gente, Luciano, você acredita que a Amélia não estava lá? Eu estava acordado, mas eu estava vendo o corpo astral dela. Meia hora depois, tocou o telefone da minha casa e era a Amélia. E ela falou assim, como eu te falei, tem muitas coisas que você ainda precisa aprender, Cristiano. Isso foi só uma amostra. Agora é o seguinte, você precisa estar conosco nessa noite. Posso contar com você? Eu pensei e concordei. E ela me deu uma informação ainda mais inesperada. Ela falou assim, Cristiano, você sabia que todos esses dias que você achou que você não fez viagem astral, você fez sem se lembrar? Eu me espantei. Falei, fiz? E ela, no telefone, deu risada e confirmou. Ela falou assim, você fez viagem astral e ainda conversamos muito. Você não se recorda porque faz essa viagem inconscientemente, como toda a população mundial faz todas as noites. O mais interessante é que eu notei que você aprendeu algo que eu ainda não ensinei, algo diferente que eu vou ensinar para a turma e vai ser muito bom você mostrar. Eu insisti e perguntei o que era que eu tinha aprendido,
mas a Amélia não quis me contar. Ela falou, você vai ver, e desligou o telefone. Eu fui me preparar para o encontro e a viagem astral da madrugada. Ela tinha me tranquilizado, então eu não bebi, meditei bastante, me alimentei, fiz tudo corretamente. Nosso encontro seria em uma praia deserta no litoral do Nordeste brasileiro na forma astral. A Amélia apareceu no meu quarto e me chamou. Eu ouvi o sussurro e quando eu notei eu já estava fora do meu corpo. Para fazer diferente e me impressionar, a Amélia criou uma espécie de portal no meu quarto, uma espécie de abertura brilhante, e nós atravessamos. E do outro lado estava a praia e o resto da turma esperando. Ou seja, em um segundo já estávamos no Nordeste. Nossa, como você fez para abrir esse portal? Perguntou a Carolina assim que pisamos na praia. E a Amélia respondeu, na verdade não foi aberto portal nenhum. Eu criei uma imagem bonita, do jeito que vocês já aprenderam a criar imagens mentais. E nós nos transportamos quase da maneira tradicional, só que essa imagem plasmada aqui e no quarto do Cristiano criou um objeto vinculado. Agora todos podem usar esse portal, inclusive nós mesmos podemos usar para voltar, e ele dura o tempo que eu quiser. Bom, estávamos lá na praia e a Amélia explicou para mim, Cristiano, você foi o único que não participou da explicação da Simone, então vamos resumir. A Simone se vê perseguida por um pesadelo horrível e constante, sempre com a mesma criatura, o mesmo ser. A mesma criatura aparece para ela sempre. Pode explicar mais, Simone? E a Simone, sem mexer os lábios, falou mentalmente para mim e para toda a turma. Ela falou assim, a cada 2 ou 3 dias eu sonho com um ser chamado Peu, um homem alto, com roupas de criança e sem cabeça. Ele é assustador porque ele parece ser feito de papel. Ele fica correndo na minha direção e tentando me agarrar. Isso está atrapalhando a minha saúde e a minha vida. Eu fiquei com um pouco de medo, mas a Amélia avisou. Gente, não se desestabilizem para não acordarem. A Simone vai convocar o tal Peu aqui e nós vamos enfrentá-lo. Usem as armas que vocês quiserem e que vocês já aprenderam a utilizar. Fazer armas, usar raios, usem a criatividade, tudo aqui é possível. Ataquem o ser. Eu não aguentei e perguntei, mas Amélia, o que é esse ser? Que bicho é esse? E a Amélia respondeu, eu só vou explicar depois que cumprirmos a missão. Vamos lá. Então, cada um criou uma espécie de arma para ficar esperando o Peu. Alguns criaram espadas e martelos. Simone estava apavorada. Amélia não criou arma nenhuma e ficou atrás da gente. E pediu para Simone convocar. E ela falou, Peu, venha. Peu, venha. Ficamos alguns minutos em silêncio, até que Simone avisou com medo. Ele está chegando. Bom, escutamos uma voz, esganiçada, infantil, um riso de criança distorcido, e de repente apareceu atrás de nós aquele ser horroroso. Era como se alguém tivesse desenhado em ele numa folha de caderno e ele tivesse ganhado vida. Bom, ficamos por alguns segundos apavorados, até que o André, que é o mais doido de todos nós, gritou, atacar. Corremos em direção ao Peu. André, que era o mais empolgado, como eu falei, bateu com a espada na perna do ser e cortou a perna. Então o Rogério começou a flanar por cima desse ser e desceu a marreta nele, junto com a Carolina. A Simone não se mexeu, pois ela estava traumatizada. E eu também fiquei com medo porque me lembrei dos seres da outra noite, então eu fiquei congelado. Eu e ela ficamos parados olhando. Rogério e André, junto com Carolina, massacraram Peu. A criatura começou a chorar que nem criança. Foi amassando, rasgando, diminuindo, até que não sobrou nada. Meus amigos comemoraram. Olhei para a Amélia, que não se mexeu, continuou séria. Então pensei, alto demais. Tem algo aí. Dito e feito, a Amélia olhou para mim e respondeu, olha, você acertou, tem mesmo. Na hora todo mundo se olhou e nesse instante Peu
se rejuntou inteiro num urro terrível, muito rápido, e ele se reergueu, agarrou o André e o Rogério, e eles começaram a gritar e a criatura esmagou as ferramentas deles como se fossem nada, e eles ficaram com muito medo e pouca força de vontade para criar outras ferramentas, eles não conseguiam plasmar nada. Nessa hora, eu plasmei uma marreta para mim e fui em direção ao Peu, na intenção de ajudar os meus amigos, mas eu também estava com medo, e a minha marreta ficou piscando e sumiu, sem força. Só que eu estava muito perto do Peu e ele me agarrou e me deu um chute e me derrubou. Eu estava segurando, ele na verdade estava segurando os meus amigos, um em cada mão, e eles gritavam. Então Peu ergueu o pé para me esmagar. E eu gritei, socorro, muito alto. Eu nem sei por que eu gritei, eu senti que eu seria ajudado, mas do nada apareceu uma bolinha branca, brilhante, voando muito rápido como uma bala. Ela parecia uma pequena lua, ela tinha até as crateras, e ela era do tamanho de uma bola de tênis. E essa bolinha começou a bater no Peu e furar ele. Bateu e furou muitas vezes. Fez isso até que o Peu soltou o Rogério, soltou o André e caiu para trás. Foi o tempo de todo mundo se levantar e se reagrupar para o Peu se erguer novamente. Então a Amélia fez um sinal e gritou, basta. Nesse momento, o Peu ficou parado, sem conseguir se mexer, como se a areia estivesse prendendo ele na praia. A Amélia se virou para Simone e falou assim, Simone, é com você. Tem algo aí na sua cabeça que pode ajudar a todos nós. Faça um esforço. Pense no Peu. Simone abaixou a cabeça, pensou e então começou a chorar. Primeiro de tristeza, depois de alegria. Ela colocou a mão no bolso, tirou para fora uma bolinha de papel amassada e ela desamassou. E tinha desenhado a cabeça de um menino de bonezinho, bem bonitinho. A Simone foi sem medo até o Peu, que foi diminuindo e ficou pequenininho. E ela encaixou a cabeça no corpo do Peu. E ele ficou completo. E aí a Simone se virou pra gente e falou, agora eu me lembro de tudo. Esse é meu amigo imaginário, Pedro. Eu só imaginava ele, só desenhava ele, acreditava demais que ele existia desde pequena. Até que um dia meu pai rasgou a folha de papel e disse que não existe Pedro, que o Peu não existia. Mas eu queria que ele existisse, eu fiquei com isso na cabeça, gente. E aí a Amélia interrompeu e completou. Exatamente, Simone. E foi essa sua força de vontade, a sua crença que transformou esse ser. Como muitas crianças fazem, sua imaginação criou um pensamento forma. É um lado do seu subconsciente que mantém ele vivo. Você criou o Peu para ser bom, para ser seu amiguinho, mas ele ficou esquecido e seu subconsciente tomou conta dele, ele ficou fora de controle. Simone abraçou o Peu. E eu não aguentei e perguntei, tá bom, Amélia, entendemos quem é o Peu, mas e essa coisinha aqui? Porque a bolinha estava girando perto de mim, aquela pequena lua. Ela estava flutuando do meu lado. E a Amélia explicou assim. Ela falou, olha, não sei como, Cristiano, mas de alguma maneira você criou essa pequena lua nessa semana. Não sei por que você escolheu a lua, mas ela é um pensamento forma seu, assim como o Peu é o da Simone. Você numa noite dessas estava lá com essa lua, eu te visitei. E olha, é um dos pensamentos forma mais fortes que eu já vi. Todos nós podemos criar muitos objetos poderosos, como vocês já sabem, mas com o treino e a concentração exatas, vocês vão conseguir criar pensamentos forma que vocês vão ver até mesmo quando vocês estão acordados. Vocês vão conseguir dar ordens para eles, eles são como fiéis cães de guarda, com capacidade infinita. Vocês podem criar até mais de um, podem fazer eles parecerem humanos e até conversarem com eles. Eu conheci pessoas que usam os seus pensamentos forma para colar na prova, para vocês terem uma ideia. É algo que eu discordo da maneira. E o Rogério perguntou, mas esses pensamentos forma, eles são seres vivos, Amélia? E a Amélia falou assim, não, Rogério, eles não vivem, eles não são seres vivos, eles são só um pensamento, a força do seu subconsciente. Saibam que vocês conhecerão na vida de vocês e enfrentarão
muitos pensamentos forma de outras pessoas. Eles existem pelo tempo que a pessoa quiser, que os seus criadores desejarem. Eles são muitos e povoam o reino astral. Usem os próximos dias para criarem os de vocês. Cristiano, você pode criar outro ou reforçar essa sua pequena lua. Pense neles todos os dias, deem ordens, características, personalidades. Na próxima quinta-feira teremos que resolver o problema do Cristiano. E esses pensamentos formas serão muito úteis. Então eu quero que vocês caprichem. Luciano, naquela época não existia Harry Potter, mas eu juro pra você que hoje, pensando nisso, eu me senti como o bruxinho, aprendendo coisas novas. Pode conversar com os outros praticantes de viagem astral, Luciano. Todos vão confirmar tudo isso que eu estou contando, como experiência e possibilidade no mundo astral. Tudo isso é verdadeiro. E é assim que tudo pode ocorrer, e eu tive sorte de, naquela época, ter alguém muito legal, como a Amélia, para me ensinar. Muito obrigado por abrir esse espaço do seu canal para mim. Está me fazendo muito bem contar tudo isso para você, Luciano. Muito obrigado e um grande abraço. E essa foi a narrativa do Cristiano. Como será que vai ser a próxima? Tá ansioso? Eu tô. Semana que vem, no domingo, tem a continuação desse relato. Você sabe que aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milice. Nos vemos em Sete Além.